Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Alfredo. O objetivo desse vídeo hoje, que eu gostaria de trazer para vocês, é a respeito de uma cliente em que me pediu se eu poderia estar ajudando ela nesse problema dela. Então, a realidade é o seguinte, eu vou dar umas dicas aqui para você. E eu acredito que essas dicas que vai ser dada para você, ela vai poder ser útil para outras pessoas, tá? Esse é o objetivo desse vídeo, dar essas dicas, tá? Seria assim, não vou dizer que seria a solução dos problemas, tá? Mas eu posso te dar uma ajudinha, trazer clareza para você sobre as questões aparentemente vagas, entendeu? Tá? Então, por exemplo, a pessoa fala para mim assim: olha, coach Alfredo, eu tô com muita dificuldade, né? Tô com muito problema. Então, ó, aí que começa. Tá bom. A minha primeira pergunta que eu faço referente a esse assunto é: qual é o problema? Entendeu? Qual é o problema? Primeiro, você tem que identificar o problema. Qual é o problema? Então, aí eu vou te dizer o seguinte, eu vou te dar um resultado. O resultado que eu te daria para que você entendesse é: que resultado você queria ou você deseja sobre esse problema? Então, a primeira dica: qual é o problema? Identifica o problema. Depois que você identificar o problema, o que você faz? Você procura que resultado você deseja. Entende? É simples assim. A segunda dica seria: há quanto tempo isso é problema? Perceba, já é a segunda pergunta. Então faça essas duas perguntas. A primeira, qual é o problema? Identifique o problema. E a segunda, quanto tempo isso é problema? Entende? Beleza. Então, a resposta aqui seria o seguinte: como você saberá quando ele estiver resolvido? Se você tem um problema, não sabe há quanto tempo isso é um problema, como você saberá quando ele estiver resolvido? Então, presta bem atenção. Como você vai saber quando ele estiver resolvido, se você não sabe há quanto tempo isso é um problema? Então, a primeira coisa é você identificar qual é o problema, há quanto tempo isso é um problema e que resultado você deseja e como você saberá quando isso estiver resolvido. Entendeu? É mais ou menos por aí. É assim que você vai formando, entendeu? Essas questões. Então presta atenção. A terceira coisa: qual é a pior coisa a respeito desse problema? Entende? É isso. Ah, mas eu não estou entendendo, eu vou te explicar. Qual a pior coisa a respeito desse problema? Agora entenda, se você não sabe qual é a pior coisa a respeito do problema, é porque você não sabe o problema. E se você não sabe o problema, como você vai resolver? Então, qual é a pior coisa a respeito do problema? E aí, qual os resultados? O resultado seria o quê? Em que soluções potenciais você consegue pensar? Entende? É isso. O resultado é em que solução potenciais você consegue pensar. Entendeu? Outra coisa, para você não ficar culpando ninguém, eu vou fazer logo uma pergunta. Presta bem atenção. Com que frequência ocorre esse problema? Entendeu? Tá entendendo? É isso que eu falo. Agora, o que resultado poderia ser? Então a gente vai falar assim, por exemplo, o resultado pode ser colocado assim, ó, presta bem atenção. Qual frequência ocorre esse erro? Aí você vai colocar um resultado.
qual o resultado? Que recursos você precisa para solucionar? Então tá, você consegue a solução do problema. Para você colocar em ordem, você tem que fazer isso que eu estou te falando, sistematicamente. Com que frequência ocorre? Entende? Beleza, você já identificou o problema, vamos para a solução desse problema, vamos trazer um resultado para ele. Qual é o resultado? A primeira pergunta que você faz sobre isso é: quais recursos você precisa para solucionar? Então, se eu já sei com qual frequência ocorre, com que frequência ocorre? Ele ocorre com que frequência? Então, você identifica isso e o resultado disso daí é o seguinte, é você pensar quais recursos você precisará para solucioná-lo. Então, você tem que pensar, entendeu? Pensa. Agora não fica culpando ninguém não, tá? Outra coisa, você pode dizer assim: quem é o responsável pelo problema? Em outras palavras, às vezes, os clientes, os coaches, eles sempre querem colocar a responsabilidade nos outros. Quem é o responsável pelo seu problema? Aí você fica: fulano, beltrano, meu pai, minha mãe, meu irmão, meu marido. Então, a dica é o seguinte: para com isso, não fica assim. Você tem que se conscientizar, entendeu? Quem é responsável pelo problema, beleza. Identificou quem é o responsável, seja você quem for, normal. O que você vai fazer? Tá? Ah, tá bom, identifiquei o problema, e aí? Aí, o que acontece? Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer, pensar. Quais recursos você tem que pode ajudá-lo? Irmão, mas no caso assim, você entendeu? É isso. Quem é responsável pelo problema? Aí você vê, meus irmãos, com aquela conversinha: é fulano, beltrano? Não, não. Pensa o seguinte, não fica acusando ninguém, põe na cabeça o seguinte: qual recurso você tem, ou você já tem, que pode ajudá-lo, entendeu? Para resolver isso. Não ficar procurando o responsável. E aí a questão é o seguinte: a quarta coisa aqui seria o seguinte: o que impede você... Olha, aqui é o seguinte, ó, presta atenção. Aí é que está o problema. Não, eu entendo as pessoas assim. O problema é o seguinte: o que impediu você até agora de resolvê-lo? Se você já identificou o problema, certo? Já sabe há quanto tempo tem esse problema? Qual é a pior coisa a respeito do problema? Com que frequência acontece esse problema? Ou ele ocorreu? Quem é o responsável pelo problema? Aí a questão aqui é o seguinte: a solução do problema é: o que impede você agora de resolvê-lo? Fala comigo. Como que você pode obter algum recurso adicional se for? Pensa comigo. Quais os principais, presta atenção, quais os principais obstáculos para solucionar esse problema? Faz uma lista. Coloca lá. Coloca de 1 a 5 quais são os principais obstáculos. Porque sempre existem as pessoas colocando obstáculo para solucionar o problema. Sempre desculpinha, mimimi, para. Então o resultado é o seguinte: você já resolveu com sucesso algum problema parecido no passado? Usa isso.
Ah, Alfredo, eu tinha uma dificuldade assim, assim, assim. Como que você resolveu? Hã? Como? Resolve. Como você resolveu? Entendeu? Se você já resolveu um, teve sucesso, só modela, repete. Entendeu? Verifica lá no passado se você já não tinha resolvido alguma coisa e teve sucesso referente a esse mesmo assunto. Beleza. Então, a última coisa, o que ele te faz pensar e sentir esse problema e ver as coisas? Às vezes o problema, ele faz o quê? A pessoa pensar como? Né? Pensa. O que te faz pensar esse problema? Isso. Então observa o que ele te faz pensar, sentir, pensa, sente e ver as coisas. É isso que acontece. A pessoa fica com foco no problema. Você tem que focar no resultado, na solução. Agora minha pergunta é essa aqui, para a gente encerrar esse assunto. Que passos você, para solucionar o seu problema, para ter resultado, é o seguinte: que passos você precisa dar para deixá-lo para trás e seguir adiante? É a sua atitude. Você tem que ter ação. Aí, ó, eu te montei a estrutura legal, beleza? A gente pegou, montou essa ferramentinha legal para você. Agora cabe a você, entendeu? Então, ó, se você usar esse tipo de ferramenta para solucionar esse problema, vai te ajudar. Aí você fala assim: me ajuda, eu estou te ajudando. Só que eu não posso fazer para você o que você que tem que fazer, não é eu, é você. O problema é seu, não é meu. Quem tem que ter solução para o problema é você. Eu posso trazer algumas ferramentas para te ajudar, mas é você que tem que fazer. Então o seu estado atual é esse, e o seu estado desejado seria aquele, então você precisa fazer o quê? Colocar essas metas em prática. Então tá aqui os resultados. Se você quer ter resultado diferente na sua vida, para a solução do problema, você tem que entender isso. Você tem que saber isso aí. Identificar qual é o problema, há quanto tempo há esse problema na sua vida, qual é a pior coisa a respeito desse problema, com que frequência ele ocorre e quem é responsável por esse problema. O que impediu você de até agora não resolvê-lo? Sem mimimi, ficar culpando ninguém. Entendeu? Quais são os principais obstáculos para solucionar esse problema? Quando você identifica, você identifica o problema. Por exemplo, se eu tenho um problema de dívida, o que impede? Aí eu vou culpar o responsável por... eu estou com dívida por causa do fulano. Ou, tipo assim, eu tenho muitos desses clientes que têm essas dificuldades financeiras de que ele empresta o cartão para os outros, aí depois fala: ah, não, mas ele também. O cartão é seu, a responsabilidade é sua. Aí fica culpando. Quem é o responsável pelo problema? Então o que impediu você até agora de resolvê-lo? Quais são, presta atenção, quais são os principais obstáculos para solucionar esse problema? Às vezes a pessoa não tem coragem nem de ir lá no banco, ou se é uma dívida financeira, estou dando um exemplo, ou se é sentimental, na área emocional. A pessoa não quer levantar, meu. A realidade é essa, não quer levantar, eu vou usar um termo mais pejorativo, não quer levantar a bunda da cadeira para nada. Quer que as pessoas resolvem para você, meu? Não é assim, não. Então, os resultados é esse. Se você quer ter resultado, você tem que correr atrás. Não adianta você ficar reclamando, falando: fulano me ajuda, Beltrano me ajuda. Quem tem que ajudar você é você mesmo. Você tem que colocar essa solução aqui, ó, para ter resultado. Entende como que é? E o que te faz pensar e sentir e ver as coisas é o quê? É as suas crenças. É o seu paradigma, a sua mente. Se a sua mente é focada no problema, você nunca chega à solução nem ao resultado. Então, para você ter resultado, ter solução, você tem que mudar o foco. Tira o foco do problema e vai para o resultado. Entendeu como que é? Então, qual o problema?
Aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar lá o resultado que eu quero desse problema. Qual é o resultado? O resultado, o que você deseja. Ah, eu tô com problema, como que eu faço para resolver? Você tem que procurar resultado, filha. Você tem que mudar a mente, mudar o seu pensamento. A minha primeira pergunta seria, que resultado você deseja? Ah, quanto tempo esse problema aí? Ah, quanto tempo isso aí é um problema? Ah, sei lá, eu tô levando isso com a barriga faz muitos anos. Ah, então como você saberá quando ele estiver resolvido, se você nem sabe quanto tempo tem um problema? Qual é a pior coisa a respeito do problema? A pior coisa tal, aí você fala, né? As suas, é isso, aquilo, blá blá blá, mimimi, mimimi. E qual é a solução? Quais os potenciais que você consegue pensar? Então tá, vamos lá, usa. Ninguém vai pensar por você, é você que tem que pensar. Eu posso te trazer alguns resultados, mas você vai ter que pôr na prática. Porque senão fica teoria. Não adianta eu te dar resultado. Você que tem que ter resultado na sua vida. Você tem que correr atrás. Então, quem é o responsável pelo problema? Você não fica culpando. Você vai lá e faz o seguinte. Qual recurso você tem que pode ajudar você a resolver esse problema? Está com a dívida? Tem alguma coisa para vender? Corre atrás. Financia. Vai fazer o que tem que fazer. Não fique esperando não, que só vai aumentando. O que te impediu até agora de resolvê-lo? Como é que você pode obter algum recurso adicional? Sabe fazer o quê? Qual o seu talento? Qual a sua habilidade? Meu, você ficar esperando do céu, Deus, eu usando um argumento assim, essa desculpinha, Deus vai, eu tenho fé, eu sou uma pessoa de fé, e não vai acontecer, isso não existe, cara. Presta atenção, abre a mente, entendeu? A maioria das pessoas que tem problema não resolve os problemas, sabe por quê? Porque tem muita crença limitante. A pessoa, o que te faz pensar e sentir é o seguinte, a pessoa fica pensando essas mimimi aí, pensando essas loucuras. Não, Deus vai abrir fazer isso, Deus não vai fazer nada. O que Deus tinha de fazer para você que é religioso, Deus já fez. Mandou o filho dele, morreu e já nos deu libertação e tá, agora é você. Sentir, ver as coisas, usa, entendeu? Esses 5 sentidos, entendeu? Que passos você... Vamos lá agora, ter uma açãozinha. Vamos lá, chamar a responsabilidade aqui. Que passos você precisa dar para deixá-lo para trás e seguir adiante, deixar esse problema? Ah, mas você não sabe, Alfredo. Você acha que coach vai resolver o problema? Coach não vai, mas você vai. Que é seu, não é do coach, o problema é seu, não é dele. Então, a minha pergunta aqui é: que passos você precisa dar para deixá-lo para trás e seguir adiante? Às vezes eu tenho alguns clientes no coaching de relacionamento que é o seguinte: a pessoa faz esse tipo de comportamento que eu estou falando para você. Todo esse parâmetro, ela vai, faz todo esse cenário, monta tudo isso daí, eu ensino tudo direitinho sobre como fazer. E o que que acontece? A pessoa não tem resultado. Mas por quê? Porque ela não faz, não pratica. Entendeu? Que ela fica pensando, não, essa pessoa vai mudar. Estou falando no sentido, mas agora emocionalmente, no relacionamento. Não, ela vai mudar. Aí eu pergunto, o que te faz pensar? Não, eu estou sentindo. Não, é ver as coisas. Ver. Entendeu? Mas não é assim. Quer resultado? Você tem que mudar aqui, ó. Mudar sua mente. Que passos você precisa dar? Pensa. Que passos você precisa dar? Que passos? Para deixá-lo para trás e seguir adiante.
Pensa. Cabe a você, ok? Valeu? Tudo bem? Espero que eu possa ter te ajudado aí, contribuído de alguma forma para te ajudar. Tá? Não, eu vou te ajudar só trazendo a clareza sobre as questões aparentes, mas quem vai agir é você, não sou eu. Você que vai fazer a coisa, não é eu. Eu te dou a dica, mas você que tem que correr atrás, valeu? Um abração. Qualquer coisa, vai lá no privado, fala comigo, coach Alfredo, pastor, teólogo e etc, etc. Beleza? Você já me conhece? Beleza, eu não tô aqui para falar sobre isso, tô aqui para te dar um toquinho só nesse problema aí, tá? Para trazer um resultado. Valeu!